Olá, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo ao nosso programa semanal, este nosso encontro para meditar o Evangelho, que a liturgia nos propõe para a celebração a cada domingo. Estamos já nos encaminhando para a reta final do ano litúrgico e hoje celebramos o 29º domingo do tempo comum, no qual a liturgia propõe o trecho do Evangelho segundo São Mateus, continuação de semana passada, capítulo 22, versículos de 15 a 21. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Caríssimos irmãos, o Evangelho de hoje posiciona-nos diante da grande sedução que o pecado, que o mal, que em última análise, Satanás utiliza na tentativa de fazer perder as almas. Sabemos que ele é o pai da mentira, como Jesus mesmo nos adverte em João 8,44. E mesmo assim, tantas vezes, ele dirá a verdade para confundir os escolhidos de Deus. No trecho que lemos neste domingo, tudo está milimetricamente arquitetado para pegar Jesus em alguma palavra mal colocada. E como eles se aproximam do Senhor? Como se dirigem a Ele? Com elogios. E belíssimas palavras as pronunciadas pelos discípulos dos fariseus e pelos partidários de Herodes. Reconhecem a autoridade de Jesus, fazem um profundo elogio à coerência de seus discursos e da integridade com que Jesus lida com todos, sem qualquer sombra de juízo temerário. Afinal, não poucas vezes, disse nos evangelhos que ele conhecia os corações. E aqui também, Jesus sabe o que se passa. Sabe que todas as verdades que estão sendo listadas não brotam da honestidade de um coração que se deixou contagiar pelo seu amor. Absolutamente tudo o que serve aqui de introdução já seria o suficiente para afastar qualquer presunçosa armadilha contra Jesus, pois de um jeito ou de outro, reconhecendo estes atributos de Jesus e seu ministério, aqueles dão um atestado de nada possuírem contra ele. E então fazem uma nova investida. Uma capciosa pergunta. Tema sensível. De um lado, a opressão romana que cobrava impostos tantas vezes exagerados para o contexto do povo eleito. Do outro, o próprio povo que via-se frequentemente entre as obrigações com o império e o sustento da casa. Qualquer resposta de Jesus seria necessariamente motivo de descontentamento de uma significativa parcela, seja das autoridades locais, seja do povo que lhe escutava. Com a resposta que Jesus concede, ele não só contesta sabiamente o problema apresentado, como demonstra, além disso, a sua missão. A Constituição Dogmática Dei Verbo, do Concílio Vaticano II, nos recorda que por palavras ou gestos, Deus está sempre se revelando nos acontecimentos da história da salvação. A vida de Jesus está sempre nos revelando o Pai. Tudo o que ele faz é redentor. Não podemos nos esquecer, no esteio ainda desta realidade, o que enfatiza a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que em seu número 22 nos diz: Cristo, novo Adão, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, revela o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime. Efetivamente,
A resposta de Jesus ao problema aqui apresentado é uma retomada à vocação originária do homem, em todos os tempos e em todos os lugares. Somos imagem de Deus, pertencemos a Ele. Só a Ele ainda devemos nos entregar. Pode ser que os pecados tenham ofuscado esta beleza interior e abundantes com as quais Deus nos criou. Contudo, no âmago de nossa existência, na profundidade de nossa alma, há uma impressão digital que jamais se apagará. E no amor excelso de Deus por nós, que nos envia seu Filho para nossa redenção, está a possibilidade de nossa restauração. A começar pelo redescobrimento de nossa marca sobrenatural neste pertencer inteiramente ao Senhor. Com isso, também aqui, Jesus dirige ao nosso coração um olhar misericordioso, que nos chama a unirmos-nos a Ele, convertendo inteiramente o nosso coração. Aqui está muito mais do que o cumprimento ou não das leis que nos obrigam aos impostos, os quais devemos honrar, diga-se de passagem. Aqui joga-se uma aposta muito mais profunda, muito mais completa, nossa vida por inteiro. Nas considerações de Bento XVI, comentando este Evangelho, recebemos um resumo daquele ensinamento dos padres. Diz o Papa Bento XVI: o tributo a César deve ser pago, porque a efígie na moeda é sua. Mas o homem, cada homem, traz em si mesmo outra imagem, a de Deus, e portanto é a Ele, e somente a Ele, que cada um é devedor da própria existência. Portanto, caros irmãos, ou deixamos que a imagem de Deus se transpareça em nossa vida, ou estaremos refletindo a imagem do mundo, com suas seduções, com suas paixões, com seus aprisionamentos, com tudo aquilo que nos impede de ser inteiramente de Deus. Tenhamos a coragem de reconhecer e entregar a cada um o que lhe cabe em nossa história. Que Deus lhe abençoe e guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.